João capítulo 14, a partir do verso 1, os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Todos juntos. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode sentar-se, que Deus te abençoe. Tema desta manhã: ninguém vem ao Pai senão por mim. Seu pastor vai pregar o sermão só na expressão só. Só na expressão só. Diz a nossa divisa, o nosso tema, aliás, deste ano: só Jesus Cristo salva. Eu quero denotar a expressão só e lembrar aos irmãos que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Vivemos dias difíceis, irmãos. Por todos os lados temos sinais de gente que tem falta de rumo e direção. Para onde olhamos tem gente perdida. Para onde a igreja dirige o seu olhar, a sua oração e a sua preocupação, tem gente clamando por sentido para a sua vida e direção. Do ponto de vista espiritual, nós temos percebido que o nosso país hoje tem muitas igrejas. Eu me lembro quando comecei o nosso ministério aqui com o pastor Laurindo, em 1995, nós tínhamos algumas igrejas aqui no bairro, uma aqui, uma ali, duas ou três, éramos pouco mais de 5 ou 6 em toda essa região. Se o irmão já tomou o cuidado e olhou só aqui no nosso perímetro, nós temos mais de 32 igrejas diferentes, de todos os credos e denominações, só aqui neste perímetro. Se você julgar aqui a rodoviária, aqui vai até ali ao retorno da delegacia, e pega ali a Arthur Rios, Cesário de Melo, você verá o número de igrejas. Há igrejas que estão, missionário Paulo, emparedadas. Eu imagino que o som de uma atrapalha a outra, porque a parede tem que ser isolada, caso contrário, o que um pregador prega, o outro desprega, Há uma espécie de concorrência tão forte para ocupar espaço com o chamado mundo evangélico. Apesar desse crescimento no mundo evangélico e da multiplicação de igrejas, o que nos assusta hoje é que muitos de nossos evangélicos estão mergulhados na perdição. Há evangélicos afundados nas drogas, e eles dão testemunho disso nas suas redes sociais. Há evangélicos militando as mais estranhas ideologias anti-cristianismo, e eles parecem acreditar que aquilo não é contra o Cristo ou o cristianismo. Tudo isso nos faz pensar que nossa sociedade procura e busca por soluções, mas muitas de nossas soluções estão focadas no que nós cremos, no que nós pensamos, mais ou menos no que o sermão de hoje vai combater, na ideia de que cada um de nós tem um pouco de verdade e de que a nossa verdade pode ajudar a nossa nação. O que vemos hoje é um sem número de pessoas com depressão. A pandemia trouxe para os nossos lares gente depressiva e ansiosa. Esse tempo de pandemia fechado nas casas trouxe para as nossas famílias estresse. Nossas crianças têm estresse, ansiedade, síndrome do pânico. Idosos, nem podemos aqui mencionar a quantidade de idosos com medo de sair às ruas e de enfrentar a normalidade da vida. A nossa sociedade passa por um desequilíbrio emocional que nos deve assustar e deve ser alvo da igreja em suas orações e vigílias. Ainda esta semana, pasme, eu pude ler a reportagem ainda ontem, alguém está num culto na congregação cristã, me parece do Brasil, e eles saem do templo para discutir política e um matou o outro com arma de fogo. Esse tipo de desequilíbrio mostra o quanto o nosso evangelho, ou então veja, o evangelho que circula em nossa comunidade, não tem sido ou se demonstrado poderosamente suficiente para ajudar essas pessoas. Estamos vivendo em sociedade organizada como nunca. Nossa sociedade organizada parece não entender e não perceber o ataque que a família vem sofrendo.
Nossas famílias têm sofrido como célula-mãe de nossa sociedade, ataques que a farão, se nós não combatemos, enfrentarmos com armas espirituais esses ataques, a família poderá sucumbir. Hoje a proposta de tornar a família um lugar infértil e de não procriação é muito comum. Há união para homens, união para mulheres, e nenhuma dessas uniões ou deste tipo de ajuntamento vai tornar as nossas famílias férteis e vai levá-las a ter filhos, a manter o funcionamento de nossa geração. O que nos assusta é que nós não discutimos isso, não sentamos e pregamos um evangelho muitas vezes raso, cheio de historinhas. Nossas igrejas têm luz, têm fumaça, têm fogo, têm espetáculo. Nossos pastores estão muito bem preparados na autoajuda, na psicologia, e são melhores formados na psicologia do que na teologia. Isso nos faz mostrar o quanto nós estamos frágeis na proclamação do evangelho de hoje. Há hoje teólogos que têm doutorado, mas que acreditam piamente que a teologia da libertação é a resposta para esta geração. Colocam a classe do proletariado contra, então, o patrão, e acham que quando o problema dessa relação capital e capitalista, mercenária e infrutuosa for resolvida, a sociedade tem salvação. E tirou um doutorado para dizer isso. Quando eu olho para a mensagem do Evangelho, a pergunta é: por que as pessoas hoje perderam a dimensão de que o Evangelho está na Escritura e de que só Jesus Cristo salva? Porque paramos de pregar esta mensagem simples e poderosa. Paramos de olhar nos olhos das pessoas e de dizer que somente Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, é a solução e resposta para as nossas misérias e pecados. E isto não é uma novidade da igreja neotestamentária, como afirma Leonardo Boff, que diz que a ressurreição e os símbolos da ressurreição são alucinações da igreja que, pensando e crendo nisso, aumentou isso ao texto sagrado. Está lá na teologia da libertação que ele ensina. Ou seja, chamando todos nós de mentirosos e a Bíblia de invenção. E nós, às vezes, citamos um indivíduo desse no nosso púlpito, como se ele nos pudesse apresentar algum tipo de evangelho e solução. Eu vejo, irmãos, hoje que o nosso modelo de salvação está tão ridicularizado que os salmos, que não trabalham com profunda teologia e exposição da graça, dão-nos solução melhor. Tem gente que acredita, irmãos, que estando no lamaçal do pecado, mergulhado e afundado e chafurdado na lama do pecado, pode puxar as suas orelhas e tirar-se do lamaçal. Hein, Luciana? Que graça! Imagine você afundado num poço de areia movediça, num charco de lama, hein, Vanderlei? Você com esse peso todo aí, puxando as suas orelhas e dizendo: eu vou conseguir, eu vou sair, vai melhorar. Esse evangelho estreito e raso, esta mensagem sem sentido e sem o Salvador, pregando um libertador que não liberta, que parece nos deixar mergulhado nesse fosso de lama espiritual. O salmista no Salmo 40, verso 2, vai dizer, Salmo 42, Ele tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, foi Ele que pôs os meus pés sobre a rocha e firmou o que, irmãos? Os meus passos. Por isso a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu não estou tentando sair do lamaçal, eu não estou me esforçando para buscar a libertação ou a saída desse nojo, desse escândalo que o mundo nos propõe. Eu estou sendo tirado pela graça regeneradora do Evangelho do Senhor Jesus, que veio aqui, que desceu aqui, que subiu aquele Calvário e pagou o preço, irmãos, o preço por cada um de nós, para que nós pudéssemos receber a salvação e a vida eterna. É Cristo o Salvador. E que mensagem então devemos e podemos levar à nossa sociedade, ao Brasil hoje, para que o Brasil compreenda e saia desse modelo de evangelho tão raso, de um evangelicalismo barato, que não transforma, não salva e deixa milhares e centenas de pessoas sem direção e sem solução. O evangelho que devemos pregar está em João capítulo 14, versículo 6, na sábia resposta de Jesus a Tomé, quando Tomé pergunta sobre o caminho e sobre a direção, sobre como ele poderia alcançar o reino celestial e a salvação. O Senhor Jesus responde, João 14, 6, responda comigo, disse Jesus, eu sou, até aí irmãos, eu sou o caminho. O primeiro ponto desta mensagem me diz e afirma, vamos colocar na tela para o irmão se recordar, sem caminho não há direção. Porque estamos perdidos, construímos uma série de atalhos, irmãos.
Construímos uma série de trincheiras, uma série de direções e opções. Estamos nos colocando sempre diante de vértices e encruzilhadas da vida. Mas estes pontos não são o caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho. Isso é diferente, irmãos. E por que Jesus disse isso? O Senhor Jesus, em Mateus 16, 23, ele tem absoluta consciência de que vai partir. Ele tem absoluta consciência de que vai passar pela morte, ao terceiro dia vai ressuscitar. Ele tem absoluta consciência de que aquele templo que é ele, o Espírito Santo de Deus, e o templo que é ele será demolido, e em 3 dias ele diz, será reedificado. E ao compartilhar isso com os discípulos provavelmente não entenderam esse conceito escatológico e a ideia de que como Jesus poderia morrer e ressuscitar, e que nós então, veja, estaríamos com ele. Por que os discípulos não têm uma escatologia tão clara como nós a temos? O Evangelho de João não está escrito quando esse diálogo de Jesus com Tomé está acontecendo. O Evangelho de João não é lido nem recitado, porque na verdade o que está acontecendo é que a cena está acontecendo, e depois então o Evangelho joanino vai reproduzi-la como ensino para nós. Eu não tenho aqui por fracassado ou fraco a visão de Tomé, ou temerosa ou temerária a pergunta dele, não. A pergunta dele é importante. Pois ela vai fazer com que Jesus nos mostre como ele quita a dívida e como ele é a solução para trazer a Tomé, e não só aqueles discípulos que estão com Jesus e ficariam sem ele por um tempo, a segurança da eternidade. Veja o verso de número 1. Não se turbe o que, irmãos? O vosso coração. Você acha que é fácil? Você é pescador, você tem vida profissional, tem sua família, está com tudo certinho. Larga tudo, sabe, Cias? Tudo. 3 anos vai andar atrás de uma pessoa. E vai seguir os ensinos dessa pessoa, e vai ouvir sobre reino, sobre novo rei, sobre uma nova herança, e de repente quando eles estão, sabe, acompanhando esse líder, acompanhando essa pessoa, o império coloca as mãos dela e a crucifica na cruz. Você acha que é fácil? Ter o seu líder, o seu ideal então de sociedade, a pessoa que melhor aqui conviveu conosco neste mundo, crucificada ali, que esperança você tem? Jesus Cristo está preparando o coração daquelas pessoas e de seus discípulos para o que estava para vir. E a segurança era tão grande que ele não fala só sobre não ter medo, mas o versículo 2, João 14, 2 diz, na casa de meu pai há o que, irmãos? Muitas moradas. Se vocês acham que vocês vão perder a casa de vocês e vão queimar os lares de vocês por amor do meu nome, se vocês acham que vocês vão perder a família de vocês por causa de perseguirem comigo um evangelho que o mundo precisa conhecer, ele está dizendo assim, fiquem calmos, essa casa não é uma casa de futuro para vocês. Essa casa que você vai pagar 30 anos, comprou uma, mas pagou 30, né, irmãos? Ela não é a sua segurança. O que ele está dizendo é que a casa que vamos morar passa para além desta vida e é maior do que este mundo. Ele diz, eu vou preparar-vos um lugar. Quantos confiam na promessa dessa casa eterna com Jesus? Levante a mão. Irmãos, essa segurança é tão poderosa que ela nos chega e nos alcança hoje. É esse tipo de conversa que Jesus tem com Tomé e coloca-nos a primeira e grande prerrogativa do que é o Evangelho para a igreja deste tempo. Cristo é o caminho. Se você não sabe o caminho, Cristo respondeu. Se você não sabe a direção, Cristo respondeu. Ao comentar, irmãos, esse texto, o Dr. Donald Carson, estudioso aí do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, que a maior ênfase deste capítulo, e muito especialmente dos versículos 5 e 6, está muito mais do que sobre a verdade e a vida, sobre o caminho, pois o caminho é a resposta segura a Tomé e para toda a geração que anda sem caminho e sem direção. Você veja que essa mensagem está na igreja, irmãos, há muito tempo, e nós como igreja nos preocupamos com a mensagem do caminho. Se você ainda tem o cantor cristão, ou sabe aí a letra do cantor cristão, veja o que disse a nossa grande Jess Brown Pounds. Doutora Jess Brown Pounds vai escrever inúmeros hinos. Ela tem, eu não sei, eu tentei contar lá, maestra Eliseu, mas eu não consegui não, né? É muito hino que essa mulher compôs. Eu fui olhando lá quantos hinos, e todos os anos, acho que ela, por um ano, ela compunha 3 ou 4, 5 grandes hinos. Mas um dos hinos mais lindos que a doutora Jess Brown Pounds compôs foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há o que, irmãos? Outro meio de ir. Aí ela diz, nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. O que na verdade Jess Brown Pounds responde aqui é a pergunta de todos nós: qual é o caminho? Pastor, estamos num beco sem saída? Não. Pastor, estamos sem uma porta aberta? Não.
Pastor, não há solução para essa sociedade? Há. Jesus Cristo é o que, irmãos? O caminho. E quando alguém perguntar o que está acontecendo, você pode afirmar, com certeza estamos na direção errada. Com certeza você e esta geração está trilhando um caminho perigoso, porque se trilhamos o caminho, este caminho é caminho, verdade e o que, irmãos? Vida. Voltemos à Escritura, voltemos à palavra, voltemos ao poderoso Evangelho e vejamos que esta sociedade precisa encontrar um caminho, e este caminho está posto, irmãos, desde que aquela cruz é cruz, desde que aquele Calvário se ergueu. Me lembro do grande Charles Dodson, o Lewis Carroll, que nos lábios do Coelho vai dizer, para quem não sabe para onde está indo, o quê? Qualquer caminho serve. Para quem não tem direção, qualquer direção é direção, qualquer caminho é caminho. Uma frase simples que eu pude botar na minha cabeça hoje para pensar sobre caminho, eu dizia para mim, quem pegar o caminho errado nunca chegará ao destino o quê? Certo. É que o indivíduo que entrou pelo caminho errado, se dirigiu às portas erradas da sua fé, creu num evangelho mentiroso, como então Jesus vai combater em João capítulo 8, a falsa religião. Como é que esse indivíduo vai chegar a Deus? Entrou pelo caminho errado, irmãos, a direção errada vai terminar na direção o quê? Errada, e vai encontrar o lugar errado. Em Atos capítulo 9, versículo 2, nós temos a percepção clara de qual foi a primeira identidade do cristianismo. Se o cristianismo tinha uma marca, se o cristianismo tinha um símbolo para antes do peixe, né, do ictus, né, que é na verdade um acróstico, a primeira impressão que o mundo teve dos cristãos é de que eles andavam no caminho. Atos 9, versículo 2 diz, aqueles que pertencem ao caminho. Por isso o caminho aqui em Atos 9, 2 está com C maiúsculo. Era na verdade para o império uma seita de quem seguia Jesus. Em Atos capítulo 24, verso 14, o apóstolo Paulo, quando faz a defesa de sua conversão e de sua fé a Jesus, pastor Marcos, ele chega diante de Félix, e Félix pergunta, quem é você? Que mensagem você prega? Me fale sobre o que você está dizendo, porque estão acusando você de uma falsa religião. E ele diz, falsa religião? Não, senhor, Félix. Eu sigo e sou seguidor, diz ele, Atos 24, 14, sou seguidor do caminho, aquele a quem vocês chamam de seita, Atos 24, 14. Se nós originariamente fomos chamados e conhecidos pelo caminho, o caminho deve ser a mensagem da igreja, e a missão da igreja é colocar a sua igreja, os cristãos e o mundo inteiro no caminho certo. E Jesus Cristo disse a Tomé, eu sou o que, irmãos? O caminho. Encruzilhadas, desvios, direção errada, o que mais tem, mas precisamos achar o caminho. Vou contar uma história rápida. Eu me lembro que eu, quando embaixador do rei, era garoto, faz tempo isso, eu não vou lembrar o ano, eu não sei se 84, 85, eu acredito que estamos nessa faixa de período, 14, 15 anos, nós estávamos num ônibus de carreira, embaixada nunca tem verba, gente, isso nunca mudou, viu? O João fica reclamando aqui, eu falo, João, isso aí é gente desde que a gente é crente, né? Parece que o pessoal da tesouraria de finanças investe mais em outras coisas que na embaixada. Nunca tem verba. Aí, vamos fazer o acampamento como é que vai ser? Cada um por si, Deus por nós todos. Então, foi feita a campanha, eu tinha que levar na minha mochila 1 quilo de arroz, o outro levava 1 quilo de feijão, alguém pegava uma sardinha lá na coisa da mãe, né? Tinha furto também, ele pegava escondido, e nós íamos botando tudo na mochila. E lá nós abrimos na Kombi, descobrimos o que tínhamos, e isso era um acampamento planejado, organizado. Você imagina como é que era a minha embaixada. E o pastor, para abençoar, liberou a Kombi, Vanderlei. Só que a Kombi não dá para 50 embaixadores. Aí nós fomos de busão. O embaixador é corajoso, né? Pagamos lá a passagem, da tio trocador, pagamos a passagem, enchemos. Imagina 50 embaixadores cantando dentro de um busão, indo para a roça. Era uma barulhada, irmãos, tremenda. Hoje não pode não, né? Fomos cantando, fomos para o Imbé. Imbé fica um pouquinho antes ali de Campos. Para quem vai do Rio para Campos, é um pouquinho antes. Logo na primeira chegada de Campos tem um interior chamado Imbé. Nós descemos do ônibus, aí lá estava a Kombi. Irmão Jorge Mendonça, já faleceu. Jorge Mendonça falou, eu posso levar aí 10, 12. Dava uns 15. Que ainda que o pessoal sentava e segurava um assim em cima, né? Negócio, embaixada, negócio tremendo. Mas faça a conta, 14, 15 para 50 ia demorar, não ia? Então ele vinha, levava lá na fazenda, voltava no asfalto e pegava. Quem que teimou que sabia o caminho? Quem que teimou? Quem? Quem que é teimoso? Quem? Ele aqui. Eu com a minha mochila, muito jovem, pernas grossas, né? Barriga, tanquinho.
Lá vai eu, com a minha mochila, e falei, quem quiser que me siga. Ninguém seguiu, graças a Deus. Eu com a minha mochila, falei, eu vou andando, se o caminho é esse, ele vai vir aí com a Kombi, se ele estiver vindo, eu entro. Se ele estiver indo, eu vou também. O importante é que eu vou. E eu fui. Eu já tinha ido várias vezes com aquela Kombi. Eu sei que chegou na frente, irmãos, tinha uma encruzilhada. Encruzilhada. E para lembrar a encruzilhada, como é que você marca uma encruzilhada dessa? Tem que saber. Era mato de um lado, mato do outro, mato por baixo, mato por cima. Não tinha opção. Falei, não tem nenhuma casa para a gente se lembrar. E eu pensei, como é que o motorista acerta isso aqui? Aí eu falei assim, mamãe mandou dizer que esse daqui. Aí mamãe se deu mal que eu fui pelo lado esquerdo. Eu fui embora. Irmãos, veio a noite chegando, eu não tinha chegado na fazenda ainda. Quando eu me vi sozinho no meio daquela noite, eu disse, fiz bobagem. Aí eu voltei. Não tinha celular, irmãos. Não tem chip, não tem GPS para achar o embaixador perdido. Aí eu voltei. Voltei lá para a encruzilhada, falei, mamãe falou esse daqui, mas não era não, é esse daqui. Aí eu voltei pelo outro caminho. Já de noite vem a Kombi lá de longe, cambiando o farol, aí São Jorge Mendonça, cabisbaixo, abre, olha, tem alguém perdido aí? Sim, senhor. O desobediente errou o caminho. Ele me botou naquela Kombi, me deu o maior sermão que eu já ouvi na minha vida. Nunca mais eu saí sem mochila e perdi direção, mas eu me lembrei. E quem não sabe o caminho, irmãos, não tem o quê? Direção. Não chega ao destino. Por um motivo simples, porque não sabe. Agora, por que nós somos abençoados como igreja do Senhor? Quando Tomé perguntou, nós não sabemos, ele não ficou sem resposta, ele não ficou sem direção. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. A segunda verdade, irmãos, que eu quero passar aos irmãos, e me tenho hoje por pregador e preciso passar essa mensagem, a segunda verdade vai ser colocada na tela, é a verdade que diz que sem a verdade não há saber. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Vou pedir para mudar o slide, Rodrigo. Número 2, sem a verdade não há o que, irmãos? Não há saber. Se o que cremos e pregamos não é a verdade, o que fazer? Estamos perdidos. Se a palavra que temos em nossas mãos e o ensino que temos em nossas mãos não é a verdade, o que fazer? Irmãos, estamos perdidos. Como alguém pode sentar numa sala de teologia e dizer que todo o ensino pós-ressurreição e que tudo aquilo que foi feito pós-morte e ressurreição de Jesus é invenção da igreja para responder às perguntas que a igreja tinha? Eu pergunto, chama a Bíblia de mentirosa e o evangelho de falso e leva milhares e milhares de pessoas a seguir esse caminho. É engraçado, tem gente que acredita que liberal não acredita em milagre. Eu digo, irmãos, é um milagre. O cara prega um evangelho falso, crê numa Bíblia falsa, crê num Cristo que não liberta e um monte de gente segue ele. Isso é o que, irmãos? Isso é um milagre. Meio torto, mas é um milagre. Não faz sentido. A grande resposta da igreja hoje, e que Tomé recebeu e eu recebo é, eu sou o caminho e o que, irmãos? A verdade. A palavra aletheia é definida por um artigo definido. Não é uma verdade, mas é o que, irmãos? A verdade. O bom português aqui nos ajuda a entender que é extremamente importante compreender, irmãos, o que de fato é o português com artigo definido e não indefinido. Tem uma história aí de um português que estava indo de Porto para Lisboa. Português, está indo de Porto para Lisboa, chegou numa encruzilhada e ele disse, estou indo para Lisboa, o que fazer? Encruzilhada, não tem placa. Tinha um feirante português. Ele chega para o feirante e pergunta assim, a pergunta dele foi muito simples, muito clara. Meu amigo, essa estrada aí vai dar em Lisboa? Ele perguntou, essa estrada aí vai até Lisboa? Aí o feirante de bom português disse, eu espero que não vá não, porque eu preciso muito dela aqui. A pergunta estava errada. Eu estou indo para Lisboa. Se eu pegar essa estrada, eu vou chegar em Lisboa? O bom português diria, vai. Mas que a estrada vai até Lisboa, meus irmãos, ela não vai não, porque ele precisa dela ali. O que eu estou dizendo? Hoje é muito comum a gente fazer uma análise de que o símbolo da estrutura ou o texto não tem muito que ser preservado ou preocupado. Isso é uma tolice. Porque na verdade, quando olhamos um texto desse grego e fazemos uma análise dos originais, há que se entender o que de fato o Cristo da fé disse. Se ele dissesse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Quantos caminhos e verdades poderiam existir, irmãos? Muitos. Milhares.
Mas veja a invocação de Deus sobre a única maneira de alcançá-lo, sobre o único lugar onde o evangelho descerá ao homem e o homem chegará a Deus. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. E aí, irmãos, me desculpem qualquer outro tipo de religioso ou religião, quem não segue a verdade segue a mentira. Quem não segue a Jesus está equivocado. As mentiras podem ser múltiplas e muitas, mas a verdade é uma só. Ele é o caminho, é a verdade. Ontem, neste culto aqui, neste templo aqui, na abertura de missões, o pregador dizia que lá no Vale do Amanhecer, quando foi distribuído o folheto da junta, só Jesus Cristo salva. Quase que aquela cidade inteira se rebelou contra o cristianismo, porque a expressão só Jesus Cristo salva era descabida e preconceituosa. Estamos então nós aqui, irmãos, veja bem, numa calça justa? Estamos nós aqui numa negociação de meias verdades? Vamos tirar o só e vamos colocar a mensagem Jesus Cristo salva, porque nós acreditamos e o Evangelho diz que outros caminhos poderão levar o homem até Deus? Jamais! Isso é negociar o que o Senhor Jesus Cristo nos deu enquanto Evangelho. Já há adolescentes, jovens, universitários que estão acreditando nessa conversa, porque de alguma forma, irmãos, este mundo de relativismo, esse mundo de subjetivo está penetrando nossas mentes, mas a verdade é que o Evangelho é claro e poderoso. Eu sou o caminho e o quê? A verdade. Artigo definido em definição, irmãos, e em resgate da verdade. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um saber que precisamos buscar e um dia, se trabalharmos muito, vamos alcançar. Não, a verdade nos foi revelada. O nosso então presidente, que se elegeu presidente, está aí tentando reeleição, colocou lá anos atrás, eu acho que foi em 2017 para 2018, o slogan da campanha: conhecereis a verdade o quê? Ele repetiu isso muitas vezes. Ele disse isso nos versículos, ele citou até o endereço e ele falou: mas a compreensão que eu tenho é que o excelentíssimo senhor presidente ainda não compreendeu, e precisamos orar e levá-lo a compreender, de que o Evangelho não é revelar às pessoas a corrupção por trás do sistema político, e que conhecendo a corrupção e combatendo a corrupção, então nós temos a verdade e estamos livres dela. Não é isso. Tem muita gente que acredita que se nós revelarmos algum fato, ou que se nos rebelarmos contra algum tipo de casta superior ao poder, que isso então nos tira da escravidão, e que alcançar esse conhecimento e esta verdade nos liberta. Não é isto. O Evangelho é claro e simples. A verdade é uma pessoa. Ele está diante dos nossos olhos. A verdade é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo, Filho de Deus, o único caminho e a única porta pela qual veremos o Senhor. Veja que o grande rei, o grande Pilatos, quando vai conversar com Jesus no Evangelho de João, o versículo 38, Pilatos vai dialogar com Jesus sobre a verdade, e Jesus Cristo fala: eu vou lhe apresentar a verdade, eu vou levar você a compreender a revelação da verdade. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Porque Pilatos e nossos políticos e governantes estão mergulhados em perguntas filosóficas, estão procurando ideologias e estruturas que nos possam salvar. Irmãos, eu gosto do Estado, acredito no Estado. Vejo que quando o Estado é bom e operoso, nós somos abençoados. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo, o que, irmãos? Padece. Eu sei o impacto que isto tem sobre as nossas vidas, mas a nossa salvação não virá do Estado. A revelação maior da igreja não virá das ideologias políticas que praticamos ou escolhemos. Em política você pode escolher A, B ou C, e qualquer ideologia e caminho que você seguir é uma política de Estado. Mas nós estamos falando de um poder maior e superior, de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos apresentou uma porta, um caminho, uma segurança, os portais da eternidade, a vida eterna, e Ele disse: eu sou o caminho e o que, irmãos? A verdade. Paremos de procurar a verdade da literatura, nos livros, paremos de construir filosofias e ideias e mentalidades, abracemos e preguemos ao mundo: Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que salva. Pilatos, a verdade está diante dos seus olhos, e você só precisa olhar para Jesus. Terceira mensagem que quero passar aos irmãos nesta manhã, irmãos, está em João capítulo 14, versículo 6. Terceira mensagem, vamos ler lá na tela todos juntos? Lá na tela, volta um pouquinho para o slide, por favor. Todos juntos? Sem a vida. Resposta de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e uma vida. É isso, irmãos? Alguma vida, irmãos. É isso, irmãos? Perceba de novo,
a persistência bíblica de nos fazer conscientes de que há salvação, de que há caminho e de que há vida. O Evangelho de João, todo ele foi escrito para apresentar Jesus à vida. João capítulo 1, versículo 4, afirmativa nos primeiros passos do Evangelho. Nele estava a vida, e a vida era o que, irmãos? A luz dos homens. Há milhares de pessoas hoje vivendo sem vida. Por quê? Acreditam que a casa própria lhes daria felicidade. Compraram, não trouxe. Acreditam que o carro zero lhes traria segurança e mobilidade. Não trouxe. Acreditam que o plano de saúde, o bom salário e o concurso que fizeram lhes traria segurança e estabilidade. Não trouxe. Toda essa estabilidade está naquilo que nós entendemos ser a busca pelo que todas as pessoas têm, de uma segurança que não encontrarão, irmãos, nas coisas comuns do mundo, mas só em Jesus. De um vazio que o homem tem dentro dele e que só pode ser preenchido com a graça de Jesus nele. Preguei alguns dias aqui e disse, uma das cantoras mais famosas do Brasil, apresentou lá para o seu candidato a proposta de liberar as drogas. E falou, olha, se o senhor ainda encampar, é que eu vou apoiar mais o senhor, disse ela para o candidato dela, não sei aí se o candidato ficou sabendo. Em algum momento eu disse aqui que se aquela proposta é boa, vejamos os fatos. Aí eu apresentei aquela grande cantora inglesa, não foi? Jovem moça, bonita, milionária, que foi encontrada morta porque tomou uma overdose de droga. Droga essa que, com certeza, se você perguntar aos pais dela, eles gostariam de ver essa droga evitada. Para meu susto, essa semana alguém que ouviu esse sermão me mandou, pastor, lembra que o senhor pregou? Eu já tinha me esquecido. E eu disse, quando ele falou, eu lembro, eu falei sobre isso. Veja esta moça. Apertei lá o link. A moça drogada, irmãos, numa festa. Totalmente bêbada e drogada. Falando bobagens. Né? As pessoas e aqueles que deveriam cuidar da integridade dela, que ganham dinheiro com a fama dela, deveriam ajudá-la e protegê-la. Deixaram ali aquela moça exposta. Aquela cena, irmãos, aí eu escrevi para o irmão, na verdade eu gravei um áudio, e disse, irmão, vamos orar por esta jovem, porque esta é a realidade de milhares e milhares de jovens, que acreditam nesse tipo de ideologia, nesse tipo de política, e que vão chegar onde ela chegou, e mais. Irmãos, aquilo me encandeceu no sentimento de piedade. Eu comecei a ver aquela moça perdendo a sua vida daqui a alguns anos, não muitos anos, porque aquele estágio é um estágio de degradação, sabe, Diogo, que você só chega quando você já está no fundo do poço. Eu estou falando, irmãos, de uma das cantoras que tem mais dinheiro, sabe, Fernando? E milhões, provando que a resposta do Evangelho é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai buscar, vai chorar, mas não vai encontrar, porque o Evangelho pregado é simples, porque a vida não é um fenômeno químico ou biológico, a vida é muito mais do que a química e do que a biologia. O apóstolo Paulo diz assim, se é só para esta vida que esperamos de Jesus, digno que, irmãos? De lástima, digno de pena, digno de misericórdia nós somos, porque nós temos que crer que o Senhor nos foi preparar um lugar, e esse lugar é para nós e para a nossa vida eterna com Ele, amém, irmãos? Este é o Evangelho pregado. E eu quero terminar a mensagem, porque já não temos tempo, e a hora vai para os irmãos almoçarem, dando-me o quarto argumento final, para orar em compaixão por todo aquele que não conhece o Evangelho, e que me fará pregar o Evangelho a todas essas pessoas. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, a última frase, irmãos, vamos todos juntos, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quarto lugar, irmãos, e último ponto, eu coloquei no boletim de hoje, sem Jesus, não há salvação. O bispo não pode salvá-lo. O Papa não pode recomendá-lo à salvação. A confissão religiosa do catolicismo não lhe trará absolvição e perdão dos seus pecados. Isso é engano, isso é mentira. Estão pregando uma falsa religião que não nos pode salvar. Porque se cremos no Evangelho e na Bíblia, João capítulo 14, versículo 6, a última frase, repita comigo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É nesse versículo que encontramos a casa do Pai. É nesse versículo que encontramos a nossa segurança em Deus. É nesse versículo que encontramos, irmãos, salvação. Jesus nos salva do descaminho. Jesus nos salva da falta de rumo. Jesus nos salva da nossa perda de direção.
Jesus nos salva do engano da mentira. As mentiras podem ser múltiplas e muitas. A verdade é o que, irmãos? Uma só. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filosofias, ideologias, dinheiro, segurança e instabilidade não nos podem salvar. Sabe por quê? Esta é a mensagem para o Brasil e que percorrerá a campanha durante todo esse mês. Só Jesus Cristo salva. Repita comigo: só Jesus Cristo salva. Quem crê nessa mensagem, diz o evangelista João 7,38, rios de água viva fluirão do seu interior. Fique de pé em nome de Jesus, eu coloco o último slide, fique de pé. Nós vamos pensar agora. Thomas de Kempis, ele vai escrever uma obra intitulada A Imitação de Cristo. E convidando a igreja a ser imitadora de Jesus, ele apresenta a Jesus como nós devemos professá-lo, apresenta a Jesus como nós devemos crer. Eu queria que você lesse comigo, no ritmo que eu for adotando, para você refletir sobre o que ele disse. Vamos ler até o primeiro ponto todos juntos. Eu sou o caminho. Mulheres, vamos ler a segunda frase, por gentileza, só mulheres. É simples, irmãos, mas é verdade. É tão óbvio, mas é a verdade. E nós não podemos mergulhar no nível de subjetividade que a sociedade pós-moderna nos impõe. Esta é a verdade, Rodrigo. Vão gastar dinheiro para construir outra verdade. Vão montar castelos e riquezas para encontrar um outro tipo de segurança. Não vai mudar esta verdade. Deus não tem plano B, irmãos. Ele já morreu, já ressuscitou. E sem caminho não há o que, irmãos? Não há como ir. Homens, leiam comigo a terceira frase. Homens, sem a verdade, é uma falsa sabedoria. É teologia por teologia, é filosofia por filosofia. Se a verdade não for erguida, irmãos, é mentira, é falsa religião. Os judeus acreditavam que eram salvos. Nós não nascemos escravos. Somos filhos de quem? De Abraão. Mentira que o diabo contava desde o princípio. Ninguém vai ser salvo por filiação a Abraão, irmãos. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? O resto é falsa religião. Quarta frase, vamos todos juntos? Quarta frase. Sem a vida, eu termino. Eu sou o caminho que você deve seguir. A verdade que você deve crer. A vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável. Verdade o quê? Infalível. Vida sem fim. E que Deus nos abençoe.